bem? Mais um vídeo aqui no canal da professora Karina. Quem não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho. Aqui a gente tem conteúdo para os alunos do 5º ano. Se você quiser compartilhar, que vai ajudar alguém que você conhece, fico bem contente. Se gostar, deixe seu joinha, tá bom? Hoje nós vamos falar de independência do Brasil. Todo mundo sabe que 7 de setembro é o dia da independência. Mas nós realmente sabemos o que aconteceu? Por que esse dia é um marco na nossa história que o Brasil para? Eu aprendi ao longo dos anos que eu trabalho. Dia 4 agora vai fazer 18 anos. E é claro que eu já errei, também já contei uma história que me contaram, mas hoje eu busco, eu pesquiso, então vejo que eu falhei em alguns momentos e a gente vai aprendendo. Então eu não quero mais falhar, eu quero daqui para frente buscar cada vez mais a verdade para os meus alunos, principalmente quando se trata de história, que é tão importante para a nossa vida, para as mudanças, para que nós nos tornamos pessoas realmente críticas do que está acontecendo no nosso contexto social, da nossa realidade, poder mudar. Então eu sou cada vez mais apaixonada por história, sou uma admiradora dos historiadores, graças a Deus que eles existem. Então, dia 7 de setembro, nós sabemos que é feriado nacional e proclamamos a independência do Brasil. Se conta uma história que foi Dom Pedro I que proclamou as margens do rio Ipiranga, né? Lá no dia 7 de setembro de 1822, independência do Brasil montado no seu cavalo branco. Independência ou morte? Mas essa não é bem a história. Vou contar o que eu aprendi baseado em pesquisas com historiadores renomados, tá? Não é um achismo, aqui a gente vai falar a verdade nesse canal, não vou mentir para os meus alunos, nem para quem não é aluno, e eu baseei isso em pesquisas, tá? Que eu tive que fazer para poder também estar passando para vocês. Tô até tomando meu cafezinho hoje de uma maneira diferente. Bom, nós sabemos que na história, Dom João VI, quando estava em Portugal com a sua família, foi invadido, né, por Napoleão, e ele teve que meio que fugir, senão ele assim, ó, né? Então ele pegou a sua corte toda, meio que no meio da noite lá, numa bagunça, e fugiu. Pegou os navios lá e bora. Vamos para onde? Chegou aqui nesse novo mundo, que era o Brasil. Então, nós éramos um distrito de Portugal, nós pertencíamos a Portugal. É igual, por exemplo, a Estrela distrito de Rolim de Moura. O Brasil era distrito de Portugal. Eles exploravam as nossas terras e faziam o que bem entendiam, tá? Depois de um tempo que Dom João já estava aqui com sua família, que as coisas lá em Portugal se acalmaram, ele resolveu voltar, tá? Ele resolveu voltar, mas Dom Pedro não foi. E Dom Pedro era casado com uma mulher extraordinária, uma brilhante mulher pro tempo dela, chamada Maria Leopoldina. Eles gostavam do Brasil e não queriam voltar para Portugal. Dom VI voltou, que é o pai dele. E houve uma relação ficou meio estremecida aí, né? Dom Pedro I não queria mais seguir as instruções, né? Que vinham de Portugal e aquela coisa toda. Tiveram conflitos, até que em janeiro de 1822, o Dom Pedro meio que rompeu, assim, começou aí mesmo, falar que ele não ia mais seguir ordens de Portugal, que ele ia ficar no Brasil, ponto final. Não adiantava ninguém ficar insistindo com ele, né? Isso, em janeiro. Com o passar do tempo, é claro que as coisas vão acontecendo gradativamente.
houve uma revolução em São Paulo. A corte de Dom Pedro era no Rio de Janeiro. Corte é uma maneira de dizer, tá? Era um casarão enorme naquela época, não era uma mansão, né, como é hoje. Houve uma revolução em São Paulo e ele saiu da corte para ir lá apaziguar. As pessoas estavam querendo lá em São Paulo virar um país, não queriam mais que o Dom Pedro comandasse. Ele ia lá com o pessoal para tentar apaziguar isso aí. Ele foi e ele conseguiu, inclusive. Só que ele ficou numa estrada que liga Rio de Janeiro a São Paulo, no meio do mato. E lá, Dom Pedro, meio umas coisas diferentes. E ele teve uma dor de barriga terrível. Ele passou mal, ele teve febre, fico até pensando nessa criatura. No meio do mato, com dor de barriga. Imagina, comendo coisa estranha, que o estômago não estava acostumado, quanto que essa criatura não passou mal. E ele estava perto de onde? Do Rio Ipiranga. Quem que ficou no Rio de Janeiro comandando o nosso país? Maria Leopoldina, a sua mulher brilhante, forte, inteligente, determinada. Ela viu umas cartas de Dom VI para Dom Pedro ali, naquele conflito todo, e ela, de uma vez por todas, disse: chega, nós não vamos mais ser capazes de Portugal. Pegou, assinou a independência do nosso país. Quem fez isso não foi Dom Pedro, foi Maria Leopoldina, tá? Ela assinou e mandou mensageiros, naquela época tinha que ser a cavalo, que levasse a mensagem até Dom Pedro. Ó, nós agora somos independentes. Chegou o mensageiro lá onde ele estava. Naquela época é incrível, né, gente? Como eles conseguiam fazer essa comunicação. Sem celular, sem nada, a gente fica... É um mundo meio irreal para nós, né? Mas chegou até ele a notícia que agora o Brasil era independente de Portugal. Ele lá passando mal, tendo dor de barriga, e o Brasil já era independente, porque Maria Leopoldina fez isso. É claro que ele não hesitou, viu as cartas, ficou bravo, assim, de uma forma legal, né, que ele também aceitou aquilo, chamou algumas pessoas que estavam ali, montou na sua mula, que não era um cavalo, mula, tá, alguns que estavam ali com ele, que tinham ido, e proclamou a independência, e disse lá, independência ou morte, mais ou menos, foi isso aí, não foi bem isso, mas teve essas palavras aí. E aí o Brasil se tornou um país independente de Portugal, no dia 7 de setembro de 1822. Mas quem fez isso foi Leopoldina. Ela assinou. Então, quando você procura, às vezes, na internet, umas fontes que não são muito confiáveis, não te conta a verdadeira história, não tem nada sobre isso. Mas quando você vai nos historiadores que realmente pesquisam, baseados em relatos orais, né, que foram deixados, documentos, fotos, depende, ao longo da história nós já vimos isso, né, artefatos, é assim que a história é contada, eles trazem para nós a verdade. Então, Dom Pedro conseguiu voltar para a corte no Rio de Janeiro, né, subiu lá depois naquele palanque lá e disse: se for para a felicidade de todos, for para a felicidade geral da nação, uma coisa mais ou menos assim, diga ao povo que fico. E oficializou a independência. A frase é mais ou menos isso, tá, gente? Eu dei uma erradinha aqui, mas eu vou deixar para vocês. Ele oficializou, tá? Então, eu quero que vocês saibam, ele tinha dor de barriga nessa hora. Quem proclamou foi Maria Leopoldina. Ele só oficializou, porque eu fico imaginando assim. Se hoje é um mundo machista, imagina antigamente. Claro que as glórias ficaram para quem? Para Dom Pedro. Mas Maria Leopoldina, que foi a mulher que proclamou a independência. Por que então, professora, é feriado no dia da independência? Por que, crianças? Foi um marco na nossa história.
Não pensem que a independência, ai, nossa, é flores, agora o Brasil tá maravilhoso. Não é isso. Ele foi um passo para nós sermos futuramente uma república, que nós falaremos disso em outro momento. Porque nós precisamos primeiro deixar de ser dependentes, né? Escravizados, na verdade, por Portugal, para futuramente sermos uma república, um povo livre, um povo que não tinha mais um império que comandasse, um homem só comandar o país inteiro, que se fosse alguém na época, a ideia é que alguém escolhido pelo povo, que representasse realmente o povo, as suas necessidades, né? Que garantissem para as pessoas de antes e de agora os seus direitos, uma vida melhor, justa, votar, ser votado, os direitos garantidos na Constituição, que nós já trabalhamos aqui, tem um vídeo sobre isso nesse canal, tá certo? E eu quero falar sobre Maria Leopoldina. Era uma mulher que acreditava muito na ciência. Eu já falei para vocês aqui várias vezes que ciência é vida, né? Então ela foi uma mulher muito importante para nossa história, gente. Muito importante. Não vamos falar só de Dom Pedro. Figuraça, né? Mulherengo. Para a época dizem que ele era bonito, mas, né? Para a época deles, cada um tem uma maneira. Então ele era um galã. Maria Leopoldina era uma mulher, na minha opinião, incrível. Sou mais ela do que ele. Incrível, gostava da ciência, que incentivava o estudo. Então, essa é a verdadeira história sobre o 7 de setembro, certo? A história só vale a pena realmente se for dita a verdade, tá? Então, eu espero que vocês usem isso, crianças, que eu estou tentando este ano passar mesmo online, reflitam sobre as coisas, reflitam sobre a realidade, sobre o contexto. Nós temos que aprender a pensar por si, tá? Por exemplo, nós temos que aprender o 7 de setembro realmente o que aconteceu, não ficar ouvindo só o que as pessoas estão falando, realmente buscar. E na minha vida, o que eu posso fazer para melhorar? Minha realidade e a realidade dos outros. Então fica a dica aí, tá bom? Segunda-feira, 7 de setembro, Independência do Brasil. Ó, camisetinha da professora, claro. Nós vamos falar futuramente em um outro vídeo sobre as cores da bandeira. Por quê? Que não é bem essa história também não, mas vou contar para vocês, tá bom? Então, fiquem com Deus. Sempre olhem a descrição do vídeo que eu deixo algum recadinho, tá bom? E nos vemos sempre, estou à disposição no grupo de WhatsApp dos pais. Estou com saudade, crianças. Hoje o meu coraçãozinho está realmente mais apertado porque estou realmente com muita saudade da minha sala de aula. Quem me conhece sabe o tanto que eu gosto do meu trabalho, tá? Bom trabalho para vocês, reflitam sobre isso que a gente conversou. Beijo, até mais!